Número 1, a posição de Deus em relação à sua existência. Como a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, é óbvio nós concluirmos que ele também não tem essa preocupação. Na verdade, nós observamos alguns momentos em que Deus parece dificultar a conclusão humana de que ele existe e está operando. Estes momentos ocorriam sempre que ele ia fazer um milagre, um grande milagre. Ele parece não deixar claro que aquilo foi um milagre. Isso não significa que Deus não quer ser conhecido, mas sim que ele tem uma maneira certa para ser conhecido pelo homem. Ele não quer ser conhecido através de um grande milagre, mas sim através de uma relação pessoal, através de uma experiência que este homem tenha, que seja íntima e não um sinal especial. Por quê? Vou citar alguns exemplos para vocês práticos na Bíblia, tá ok? Para poder evidenciar essa afirmação que eu fiz aí, que pode parecer um pouco estranha, né? Eu não disse, observe que eu não disse que Deus dificulta para que o homem creia nele. Eu disse, parece dificultar. Por quê? Vamos citar um exemplo. Mateus 12, 39, 40, né? O povo de Israel, os fariseus em especial, os que se aproximaram de Jesus pedindo um sinal. Jesus poderia lhes dar um sinal? Com certeza. Jesus poderia fazer, como Elias fez, fogo descer do céu, ou muitos outros milagres, fazer como Moisés, dar pão, maná ao povo, tá ok? Dar carne ao povo, fazer água sair da rocha e muitas outras coisas. Tudo isso Jesus Cristo poderia fazer. E você pensa assim, pelo lado natural, seria uma ótima oportunidade para Jesus converter os israelitas. Fazia fogo descer do céu, eles agora eu creio. Ou outro milagre qualquer. Mas vocês sabem qual foi a resposta de Jesus, né? Jesus Cristo disse, olha, uma geração má e incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Era a ressurreição de Jesus. Que ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá bom? E assim, vamos dizer, como Jonas simbolicamente ressuscita, sai do ventre do peixe, né? Jesus Cristo também ressuscita. Mas até para acreditar na ressurreição, é preciso fé. Então Jesus falou o seguinte, olha, eu vou deixar um sinal para vocês, mas eu vou deixar um sinal que depende de fé. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, para se aproximar de mim ou do Pai, o homem precisa ter fé. Sem fé, não adianta. E se for aquela fé natural, eu vi ele fazer um paralítico andar, 10 paralíticos. Eu vi ele multiplicar peixes. Essa é uma fé natural, irmãos. A fé baseada no que eu vejo é uma fé natural. O cristão, ele tem que ter uma fé espiritual. Se você acredita em Deus baseado só em ações físicas que ele fez por você, olha, essa é uma fé natural, você ainda não tem a fé espiritual. E aí, nos momentos de provação do homem, é que vai diferenciar se ele tem fé espiritual ou fé natural. Se ele tem só uma fé natural, ele abandona Deus, ele deixa de crer, tá bom? Já a fé espiritual, não. A fé espiritual você pode estar na pior das dificuldades, como Jó estava. Mas a fé espiritual, ela continua contigo. Prevalece. Ela prevalece. Bom, na página 26 eu coloquei alguns exemplos aí, que vocês vão ler esses versículos depois, para nós podermos ilustrar a questão da fé espiritual, tá bom? Para a fé natural. Um exemplo, a aparição de Deus a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 3, vocês conhecem essa história, é o momento em que Deus se manifesta a Moisés numa sarça que ela ardia, mas ela não se consumia. Pastor, por que isso é um exemplo que, como Mateus 12, 39 e 40,
parece que Deus está dificultando para o homem acreditar nele. Sabe por quê? Se você lê alguns livros de historiadores, de arqueólogos, tá bom? Eles dizem o seguinte: esse fenômeno do sol, do fogo não consumir uma árvore, isso é um fenômeno natural naquela região, porque é um tipo de ilusão, porque existem determinados arbustos, eles dizem, que ele libera uma espécie de óleo, e você olha para o arbusto e parece que ele está pegando fogo. Quando você olhar para um asfalto, quando está um calor muito intenso, e parece que você vê um vapor subindo, parece que está pegando fogo o asfalto. Aquilo é uma ilusão. Então eles falam o seguinte: aquilo ali na verdade foi um fenômeno natural que Moisés viu. Tá bom? Mas presta atenção, há quanto tempo Moisés estava vivendo naquela região? Ali de Midian só, ele estava vivendo ali há 40 anos. Vivendo também no Egito, que toda aquela região ali pertencia ao Egito. Ele viveu 40 anos no Egito como filho da filha do faraó, sendo preparado para ser um faraó. Ele certamente via esse fenômeno natural. Mas você observa que nesse caso o Moisés, ele virou dizendo: eu vou ver essa visão maravilhosa, mostrando que não era algo comum para ele. Sim. Tá bom? E os arqueólogos dizem que tanto na região de Canaã, quanto na região do Sinai, quanto na região do Egito, ocorre esse fenômeno que é totalmente natural para eles. Um homem que vivia 80 anos naquela região, ele descreveu como algo que não era natural. Ele viu que era Deus falando com ele. Então observe, Deus está trabalhando de uma maneira que o homem natural, que o apóstolo Paulo diz que ele não discerne as coisas espirituais, ele olha e fala: isso aí é um fenômeno natural. Já o homem espiritual, ele olha e ele vê que ali tem um fenômeno espiritual, Deus está agindo, tá bom? Um exemplo bem interessante que nós podemos ver é a travessia do mar. Bom, quando nós pensamos na travessia do mar, nós falamos assim: bom, houve um milagre até relatado nos filmes, né? Em que, por exemplo, o mar se abriu e apareceram aquelas colunas e o povo simplesmente atravessou. Mas quando nós lemos os textos, nós vemos que Deus usou um fenômeno natural. Vamos ler esse texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Ele já vai nos dizer o que Deus usou para abrir o mar. Diz o seguinte, olha: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, preste atenção, por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Por que Deus usou um vento oriental? Esse caso que eu citei de arqueólogos, que eles defendem que a sarça ardendo era um fenômeno natural, ele está retratado num livro que ele se coloca até numa posição de apologista da Bíblia. O título do livro é E a Bíblia Tinha Razão, tá bom? Ele defende, né, a Bíblia como um documento histórico importante, mas ele defende que aquele era um fenômeno natural, tá ok? E aqui também, no caso do mar, da travessia do mar, de como o mar se abriu, eles falam assim: isso é um fenômeno natural. Esse vento oriental, ele até hoje acontece, e a maré baixa de uma maneira que as pessoas podem passar com água no tornozelo. Aqui no Brasil nós temos um fenômeno parecido. Lá na região do Pará, numa praia chamada Salinas, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muitos carros dentro do mar. Sabe por quê? Porque realmente ocorre, por causa certamente das marés, do movimento da Terra, que a maré ela baixa tanto que os carros eles entram na areia. E ali tem restaurante, eles chegam lá, estacionam e vão para o restaurante, só que a maré sobe tão rápido que as pessoas acabam tendo seus carros presos ali naquela região. Tá bom? Então ele diz: isso aí é um fenômeno natural, esse vento até hoje acontece, você pode testemunhar a maré baixar por causa desse vento